Olá pessoal, na nossa aula de projeto e desenvolvimento de software, nós vamos estudar um pouco sobre modelos. Bem, quando a gente começa a estudar modelos, eu acho que a primeira pergunta que o pessoal faz é: por que eu não posso, a partir do requisitos, do documento de requisitos, ir direto para a parte de codificação? Por que eu preciso fazer essa parte de modelagem, certo? A resposta é o seguinte, né? Que o documento de requisitos ele tem um nível de abstração muito alto, sabe? O documento de requisitos ele tem uma descrição das funcionalidades do sistema e ele tem que ser escrito numa linguagem, né, que o cliente entenda, certo? Então ele tem um nível de abstração alto. E já o código ele já tem um nível de abstração muito baixo, certo? Pessoa que vai, para entender um código, a pessoa tem que ser um desenvolvedor, um engenheiro de software. Então, existe uma lacuna aí entre o documento de requisitos e o código. Então, a parte de modelagem, ela surgiu meio que para preencher essa lacuna, certo? Na parte de a modelagem, então, ela vai ser um nível de abstração intermediário, né, entre o documento de requisitos e o código. Então, ele vai ter um nível de detalhes maior que o documento de requisitos, mas não tão detalhado quanto um código, por exemplo, né? Então, os modelos de um software eles vão ajudar a entender e documentar melhor o sistema, tá? E outra coisa importante também é que nas outras engenharias é comum, posso dizer até obrigatório, você fazer um modelo antes de você desenvolver um sistema, né? No caso aqui, pensando na engenharia civil, a gente sempre vai ter aí uma planta, né? Você vai construir um prédio, você tem que ter uma planta desse prédio antes, né? Na parte de engenharia aeroespacial, então no caso, você também vai ter um modelo, né, de um avião, ou aí além disso, além do modelo gráfico, você também pode ter aí um sistema, um modelo que simule também, né, o funcionamento daquele objeto que você está desenvolvendo. Então, no caso da engenharia civil, por exemplo, você pode ter aí, ao construir uma ponte, você vai usar um modelo matemático de simulação que vai te dizer quanto que aquela ponte aguenta, porque afinal de contas a gente não quer que a ponte quebre, né, ou que o avião aconteça algum incidente aí. É a mesma coisa no desenvolvimento de circuitos eletrônicos, né? Você sempre vai ter uma etapa de modelagem, tá? Nunca ninguém vai partir direto para o desenvolvimento, né? Mas, infelizmente, na parte na engenharia de software, os nossos modelos eles não são tão efetivos, né? E nem tão usados como nas outras engenharias, certo? E os modelos de software eles podem ser formais, que são menos comuns e a gente não vai estudar eles aqui, e podem ser também modelos gráficos, que a notação mais comum é o UML, a UML, que a gente vai ver aqui alguns diagramas mais para frente, nessa mesma aula. Então, a UML ela foi proposta em 95, tá, para fundir outras notações. O que acontecia até 1990, 95, né? Cada empresa estava criando a sua própria notação para modelar um software, certo? E o que acontecia? Isso era terrível para os engenheiros, né? Que cada empresa tinha a sua notação, então você não tinha nenhum padrão, certo? E o que acontecia? E nessa época também, né, até meados dos anos 90, ainda era padrão utilizar o modelo em cascata, né, o waterfall, onde você tinha uma documentação e o planejamento muito bem detalhados. E o código só era escrito após meses ou até anos de trabalho. Então, a UML surgiu como uma forma de padronizar essas linguagens de modelagem que estavam sendo desenvolvidas nas empresas, certo? E a ideia era, assim como existem ferramentas CAD, né, que seriam para auxiliar a etapa de design, então surgiram as ferramentas Case,
que são o quê? Né? O que seria CASE? Computer Aided Software Engineer. Seria engenharia de software auxiliada por computador. Né? Então você teria aqui um conjunto de ferramentas que te ajudariam a fazer essa modelagem. Certo? E na época já surgiram aí diversas ferramentas. A gente tem aí diversas ferramentas para uso em desktop, mas também a gente tem várias ferramentas de modelagem também baseadas na web, onde você pode ir lá pelo próprio navegador e fazer os seus diagramas, tá? Que eu acho que nessa disciplina vai ser o mais fácil da gente usar. Então, como que a gente utiliza o ML, certo? Tem 3 formas aqui. A primeira delas é chamada Blueprint, que seria você usar os diagramas, essa parte de modelagem, de forma mais detalhada possível, certo? Então, essa forma aqui, ela era comumente usada no processo em cascata, o waterfall, onde você tinha ali uma etapa de design muito bem detalhada, certo? Então, a outra forma seria como uma linguagem de programação. Como assim usar o ML como uma linguagem de programação? Esse aqui seria o seguinte, você ia pegar, desenvolver os diagramas da UML, certo? Os diagramas gráficos, e a partir desses diagramas ia ter uma ferramenta que ia fazer a geração automática de código, certo? Então, isso aqui é um pouco utópico, né? Acho que hoje em dia não tem nenhuma ferramenta que faça isso de forma efetiva. Pode ser que tenha uma geração de código inicial, né? Mas assim, desenvolver um sistema de forma efetiva não tem, tá? E a terceira forma é chamada de sketches, né? Que seria você usar a UML como um esboço, um rascunho, antes de desenvolver o seu sistema, certo? Que é a mais usada. Então, nesse curso, né, nós vamos estudar o uso da UML como sketch, como um rascunho, porque no mercado de trabalho é a forma mais utilizada. Então, a UML como sketch, né, como eu falei, ela é usada muito nos métodos ágeis, que a gente vai estudar também nessa disciplina. Então, ela é usada para conversar com a parte do código e a parte do projeto, tá? Nesse caso. Então, a UML vai servir também como uma documentação do código, ou mesmo do projeto inteiro, tá? E nos métodos ágeis, a gente vai ver que ele tem um uso mais informal, tá? E leve da notação. A gente não precisa seguir à risca, né, tudo que é dito na UML, todas as recomendações da UML. Como eu falei para vocês aqui, nada é estritamente rígido, né? Tudo aqui tem que ser flexível. Então, o objetivo não é ter o modelo completo, né, na UML como sketch, mas sim um esboço. O que é comum, né, quando vocês estiverem lá numa fábrica de software? O que é comum na parte de desenvolvimento de software? A equipe pegar, se reunir, começar a discutir como que vai ser esse software, como que a gente vai modelar ele, né, e utilizarem um quadro e nesse quadro já começar a ter um rascunho de como vai ser feita essa modelagem. É importante aí que todo mundo saiba a UML, entenda, para não ter nenhuma ambiguidade, né? E todo mundo está conversando na mesma linguagem. Então a UML aqui é uma linguagem gráfica, né? Um padrão. Então, a partir desse quadro, desse esboço, todo mundo ali vai dando seu pitaco, né? No desenvolvimento do sistema, no design do sistema, cada um vai dando seu pitaco ali, até chegar num rascunho bem definido, né? E a partir desse rascunho, o que pode ser feito? Alguém vai lá, tira uma foto e depois passa ele para o computador utilizando alguma ferramenta case, tá? Então essa é a forma, acho que comum de se utilizar o UML aí nas fábricas de software. É claro que isso, como eu estou falando para vocês, é só uma ideia, né? As empresas podem usar isso de outra forma. E a UML também ela pode ser utilizada como uma engenharia avante e como uma engenharia reversa, tá? Como que seria isso? A engenharia avante é o seguinte: você primeiro vai pegar e desenvolver os diagramas da UML e depois implementar o código, certo? Então a UML e os diagramas, o modelo, eles vão servir como um guia, né, para você desenvolver o código.
Essa é a engenharia forward, avante, certo? E já na engenharia reversa, o que vai acontecer? Imagina que tem uma empresa aí que resolveu contratar um novo engenheiro de software para atuar no desenvolvimento do sistema. Só que esse sistema é muito complexo. Não adianta eu pegar e deixar esse engenheiro por conta própria para pegar e estudar esse código. Ele vai demorar muito tempo para estudar esse código. Então o que eu posso fazer? Eu posso pegar o código, eu que já tenho um entendimento desse sistema, posso pegar o código e a partir dele criar os diagramas da UML como forma de documentar esse código já existente e servir para facilitar o entendimento para esse novo engenheiro. Tá? Então essa é a engenharia reversa. Então o Sketch, eles são úteis nos dois casos, né? Você vai ter aí um rascunho para guiar. E agora nós vamos ver um pouco sobre os diagramas UML. Então o UML é uma notação, né, ou uma linguagem gráfica para modelagem de software, modelagem de sistemas. Então, basicamente, você vai ter aqui vários diagramas, tá? Se eu não me engano, são 14 diagramas. E esses diagramas eles são organizados em dois grupos. Um deles são os diagramas estáticos. Tá? Os diagramas estáticos eles vão meio que te dar uma ideia, uma modelagem do código, da estrutura do código. E já os diagramas dinâmicos, né, eles vão te dar uma ideia da execução do código, tá? Ou seja, de como que o sistema vai se comportar quando ele estiver em execução, certo? Então aqui, olha só, a gente tem todos os diagramas da UML, certo? Mas a gente não precisa utilizar todos, né? Na prática, a gente tem alguns diagramas aqui que são mais usados, que são os que a gente vai ver nessa disciplina, que são o diagrama de atividades, diagrama de caso de uso, diagrama de sequência, certo? E esses são os diagramas dinâmicos. Já os diagramas estáticos, a gente vai ver o diagrama de classes e o diagrama de pacotes, certo? Qual livro nós vamos utilizar? Primeiro que é importante a gente saber que existem versões da UML, tá? Hoje a gente vai utilizar a versão 2.0, que se encontra nesse livro aqui, né? Então eu vou disponibilizar uma versão para vocês lá, conforme a gente for estudando, para que vocês possam utilizar ele como um guia, certo? E então daqui para frente eu vou apresentar para vocês alguns detalhes dos diagramas que eu apontei ali no slide anterior, certo? Até a próxima então.